Quando te perguntam qual é o melhor episódio de Bob Esponja, qual episódio que você responde? Bom, pra mim tem muitas opções. Se você for um fã das primeiras temporadas, tanto das outras, você pode escolher vários diversos episódios. Dentre esses, nós temos algumas opções, como Doidos pela Banda, ou até mesmo Morrendo por uma Torta, ou Pintores Molhados. Todos esses são episódios perfeitos de Bob Esponja. Na minha opinião, entra no meu top 10. Mas no vídeo de hoje, você vai descobrir o meu melhor episódio de Bob Esponja de todos os tempos. Então se senta, pega a pipoca, porque tá começando o primeiro vídeo longo do canal. O episódio Tudo Macabro de Bob Esponja começa como apenas mais um episódio de Bob Esponja, com o Lula Molusco ficando feliz por ele, porque ele finalmente vai sair do trabalho e vai ter a sua vida e vai tocar sua tão aclamada clarineta. Mas aí um cliente burro, que aparentemente não sabe ler, chega perguntando se estava aberto o lugar, já que ele queria comer. Aí o Lula Molusco vai lá e fala que ele tava com um negócio lá de tipo, você não sabe ler, a gente já fechou e tal. Do nada, seu Serguejo brota lá de cima só pra falar que se eles ficassem abertos até mais tarde, eles ganhariam mais dinheiro. E aí o seu Serguejo fica falando que agora o Ciro Cascudo estava aberto 24 horas por dia. E cara, é essa mudança. Só o fato de o Ciro Cascudo ficar aberto 24 horas por dia que já deixa o episódio com um ar novo. E aí a gente vê o quão incrível é o episódio Turno Macabro. E cara, eu olho pra esse episódio e penso, a gente vai ter mais um exemplo da química entre Bob Esponja e Lula Molusco. Com o Bob Esponja sendo um cara animado e alegre todo o tempo e o Lula Molusco sendo ranzinza, que nunca suporta o Bob. E aí, cara, a gente tem o Bob Esponja super animado, porque a gente sabe como o Bob Esponja é. Ele exalta, ele adora o Ciro Cascudo. E aí o Bob Esponja ele começa a fazer várias piadas sobre ele estar finalmente trabalhando à noite. O que pra ele era como ser um sonho realizado trabalhar todos os dias. Aí ele fala, cortando alface à noite, limpando o banheiro à noite, queimando a mão à noite e tal, e tal, e tal. Mas aí, cara, depois de tanto tempo, finalmente começa a acontecer o meio que terror do episódio. Porque o Lula Molusco pede pro Bob Esponja ir jogar o lixo fora. Só que, né, tem um detalhe. O bicho tá escuro, tá de noite. Aí o Bob Esponja vai lá jogar o lixo fora. Só que ele vê que além de estar longe, tá escuro lá fora. E ele fica com medo de ir porque ele tem medo do escuro, óbvio. Já que a gente vê várias vezes o Bob Esponja sendo retratado como o crianção do desenho. Enfim, ele acaba criando coragem para ir jogar o lixo fora, né? É porque ele precisava ir jogar, né? Não sei por que ele precisava. Enfim, ele acaba conseguindo, volta para dentro do Ciro Cascudo com a maior frieza do mundo. Quer dizer, frieza não, né? Enfim, ele fica frio, mas ele tava meio com medo. Daí, pra fazer graça, o Lula Molusco começa meio que contar uma história de terror sobre um tal cozinheiro macabro do Ciro Cascudo, ou seja, um ex-funcionário que veio antes do Bob Esponja, que estava lá e toda terça-noite, que é basicamente o dia que eles estão trabalhando, ele assombra o Ciro Cascudo. E, cara, a história do Lula Molusco por si só já é muito boa, né? Até o nome, né? Zé do Picadinho. Desse Zé do Picadinho. Cara, na primeira vez que eu escutei, eu já achei bem engraçado. E até hoje eu não me canso de ouvir e falar o nome do Zé do Picadinho, né? O famoso Zé do Picadinho, salgadinho. Depois acontece o terror do episódio, acontecendo os famosos sinais da aparição do Zé do Picadinho. E isso começa a assustar o Lula Molusco, já que eventualmente ele acha que é coisa do Lula Molusco, depois acha que é coisa do restaurante. Mas aí ele começa a ficar assustado de verdade, porque ele começa a ver que os sinais que ele mesmo criou estão realmente acontecendo no Ciro Cascudo. E aí ele começa a pensar na possibilidade de realmente existir um Zé do Picadinho. Então,
Aí as luzes começam a piscar, o telefone toca e não tem ninguém. Os sinais do Zé do Picadinho. Mas aí, quando o ônibus chega, ele finalmente se toca de que existe um verdadeiro Zé do Picadinho. Cara, já pensou? Você criar uma lenda e ela realmente existir? Cara, eu ficaria super assustado nessa hora. Pois é, mano. O Lula Molusco também fica super assustado, mas no final a gente descobre que era tudo mera coincidência. E era só um carinha que queria arrumar emprego. E no final a gente tem a aparição do Nosferatu. Bom, analisando esse episódio, a gente pode tirar algumas conclusões, que ele pode ser apenas mais um episódio simples, como Pintores Molhados, o episódio do acampamento. Mas, se você analisar de verdade, você vê que ele é um dos melhores da série. Bom, por quê? Porque ele consegue manter a química do Bob Esponja e o Lula Molusco, que na minha opinião são os dois melhores personagens da série. Agora vamos falar aqui dos pontos. O primeiro ponto é a comédia. Cara, a comédia desse episódio é simplesmente perfeita. Eu gosto muito da comédia e a história do Lula Molusco é muito legal. Sem falar que a história começa bem boa e aquela piada do seu siriguejo caindo em cima do Lula é muito legal. Segundo, a história. A história é perfeita também. Tudo é bom nesse episódio. E pra fechar, a ambientação dos personagens. Sério, o Lula Molusco tá ranzinza como sempre. E também o Bob Esponja tá alegre, feliz e exalta o Siri Cascudo, como ele sempre faz. Então, dá pra gente tirar que esse é apenas mais um episódio perfeito de Bob Esponja. Pelo menos na minha humilde opinião. Agora, você concorda comigo que esse episódio de Bob Esponja é muito bom? Sem falar na referência ao personagem de terror antigo, o Nosferatu, que, cara, é de um filme de terror mais adulto, mas que aparece não só nesse episódio, mas em outros. Sério, eu gostei bastante. Espero que você também tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e falou! Bom, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo longo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Dá like! É sério, dá like, por favor.